Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês de um dos historiadores mais emblemáticos do século XX, o Sr. Eric Hobsbawm. Falar dele num vídeo pequeno, é claro que a gente não vai conseguir dar conta, mas a gente pode iniciar a discussão. Eric Hobsbawm, ele era inglês, mas nasceu na Alexandria, onde hoje é o Egito. O pai dele era um funcionário público e naquela época eles estavam lá. O Eric Hobsbawm, ele vai ficar marcado pela sua escrita muito emblemática, a sua escrita combativa e ao mesmo tempo uma escrita muito de fácil compreensão, pelo menos é o que eu acho, né? Eric Hobsbawm, assim como vários outros historiadores, ele acabou se filiando ao Partido Comunista Britânico. Ele, o Edward Thompson, Stuart Hill, Perry Anderson, e eles tinham na Universidade de Oxford, eles tinham um grupo de estudos que eles acabaram depois chamando de Nova Esquerda Inglesa. Embora o Hobsbawm mais para frente ele falou, não, eu tinha algumas ideias, tal, mas eu não me encaixo exatamente dentro da Nova Esquerda. Não, isso é uma outra discussão. O fato é que o Hobsbawm, ele era um apaixonado pela ideia comunista, ele acreditava mesmo nessa ideia comunista e acreditava que o comunismo era a melhor opção, que traria mais justiça social para a sociedade. E ele era um defensor da Revolução de 1917 e mesmo com as críticas de 1956, com a Primavera de Praga, ele ainda se manteve ainda no Partido Comunista. Fato que não aconteceu com seus colegas, Perry Anderson, Stuart Hill e Edward Thompson, que romperam com o Partido Comunista Britânico e decidiram seguir uma carreira um pouco mais independente. Quando eu digo independente, meus amigos, é que a intelectualidade marxista daquela época, eles estavam vinculados ao partido. Então, o que eles escreviam, de alguma forma, deveria estar em sintonia com as aspirações do partido. Hobsbawm fazia isso? Em parte sim, mas os seus trabalhos eles acabaram ganhando dimensões muito maiores e conquistaram o mundo inteiro. Hobsbawm ele vai escrever a sua obra através de uma ótica para entender o capitalismo, né? Ele vai dividir os seus principais trabalhos na intenção de entender como surgiu e como funcionava essa estrutura do capitalismo na Europa e no mundo. Por isso ele vai escrever alguns livros clássicos, A Era das Revoluções, A Era do Capital, A Era dos Extremos. Esses livros são livros que vão fazer essa trajetória do capitalismo. É interessante notar que Hobsbawm ele tinha um caráter muito eurocêntrico. Para ele, isso não é novidade para ninguém, mas para ele, o mundo, a história mundial girava em torno da história europeia, né? Obviamente, isso é um pensamento de quem vivia num país colonizador. O fato é que o Hobsbawm ele vai ter uma análise muito interessante sobre esses períodos. Ele vai dizer como que os grandes capitais eles se articulavam para poder dominar esses estados e, por exemplo, como que eles se articularam no processo revolucionário, como que eles se articularam na criação dos grandes conglomerados financeiros no final do século XIX e como que esse capital ele entrou em choque nas duas guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Hobsbawm também, ele tinha alguma preocupação com um lado cultural, tanto que ele vai escrever uma obra muito interessante chamada História Social do Jazz. Ele vai entender um pouco como que o jazz era uma música essencialmente criada por ex-escravos, mas que ela foi apropriada também por brancos e como que essa música ela começou a ocupar alguns espaços. E ao mesmo tempo, como que essa música, o jazz, para quem é músico, né, o jazz ele quebrava algumas estruturas harmônicas e como que essa estrutura harmônica era também, de alguma forma, uma ruptura com aquela origem europeia dominante. Pois o Eric Hobsbawm ele vai ter uma série de trabalhos. E no seu trabalho sobre história, né, On History, ele vai definir as bases do que ele entende que é um trabalho de história. Para ele, obviamente, o trabalho de um historiador deve ser baseado nos dois princípios muito claros: materialismo histórico e materialismo dialético.
Materialismo histórico é você entender a sociedade através da sua produção material. Materialismo dialético é você entender a sociedade através dos conflitos e interesses entre os donos de produção e os empregados, os trabalhadores. É nesse ínterim que ele estabelece toda a sua base de pesquisa. E um outro fator, segundo ele, o que ele entendia como história? Como passado. Ele entendia como passado aquilo que já tinha acabado há pelo menos uma geração. Essa conta não é uma conta tão simples, eu vou explicar. Hoje no Brasil a expectativa de vida para os homens é de 76 anos e para as mulheres é de 78 anos. Então vamos fazer uma média, 77 anos. Para eles, passado é aquilo que aconteceu há 77 anos atrás. É claro que isso não é uma conta precisa. Mas por que isso? Porque é o seguinte, se você pesquisar coisas que foram há 40, 30 anos atrás, as pessoas ainda estão por aí, e aí você pode ter uma pesquisa comprometida. Pois bem, ele mesmo cai um pouco nesse engano, né? Quando ele escreve A Era dos Extremos, ele fala sobre a Guerra Fria, ele está falando sobre um período que ele vivia. Ele escreveu vários livros, ele falou sobre o marxismo na década de 80, e quando a União Soviética caiu em 1992, ele vai escrever por que o marxismo ainda era interessante. Ele vai ter uma frase seguinte: olha, o marxismo ele precisa ser revisto, ele precisa ser repensado, mas ainda é a única teoria que se preocupa com o social, se preocupa com o trabalhador. E Hobsbawm, ele faleceu em 2012, que teve uma vida longeva, viveu 94 anos, foi um homem que escreveu muito e influenciou toda uma geração de historiadores. Hoje é impossível você fazer a sua formação em história e não ler Eric Hobsbawm. Você não precisa concordar com ele, mas você tem que ler os textos do Eric Hobsbawm. Até a próxima, um forte abraço.